Bem, pessoal, hoje a gente vai tratar sobre a carreira do perito independente. Para isso eu trouxe o Wagner Torres, que é coach em planejamento de carreiras, perfeito? Que vai poder falar para a gente com bastante qualidade sobre esse assunto. Wagner, tudo bem? Obrigado primeiro por você ter vindo aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Para mim é realmente uma satisfação enorme falar com um público tão qualificado quanto do canal. E realmente uma honra poder tratar desse assunto, acho que num momento tão oportuno, né, do país. Honra pra gente, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Transição de carreira, parece um tema bastante interessante. A gente estava conversando antes de começar aqui, eu achei que é um assunto que o nosso público de fato está interessado, porque normalmente quem ingressa para a área de perícia, especialmente para perícia independente, já tem uma outra profissão. Como é que é essa transição? Fala um pouco pra gente. Transição de carreira, eu recebo muita demanda a respeito do assunto, até porque no momento de umas décadas para cá, isso tem se tornado muito comum. Perfeito. Essa questão de transição de carreira. Primeiro porque normalmente as pessoas escolhem a carreira num período muito jovem ainda, né? Ok. E com todas essas oportunidades que vêm surgindo, diferentes profissões, é natural, hoje vem sendo ainda mais, essa questão das pessoas poderem olhar no mercado outras oportunidades, outras formas de se realizar que não a carreira inicial. Então isso tem que ser cada vez mais tratado de uma maneira natural. Porém, há muitos desafios. E esses desafios estão ligados fundamentalmente ao momento e à circunstância da vida de cada um. Okay. Por exemplo, Sérgio, uma pessoa que hoje vai ingressar no mercado e é a primeira profissão dela. Então ela vai olhar a carreira de perito com um pouco mais de naturalidade, afinal de contas é a primeira carreira. Claro. Tem aquela coisa da primeira paixão, você deve se lembrar da sua primeira carreira, né? Você olha lá e fala, nossa, aqui eu tô com muito motivado. Isso vai mudar um pouco de uma outra pessoa que está vivendo num outro momento da vida, que, por exemplo, uma pessoa casada e que de repente já tem uma ascensão na carreira atual, mas contudo não está feliz, não se sente realizado, claro, não se sente bem ali, e viu na carreira de perícia uma oportunidade ou para melhorar a sua situação financeira, ou para se realizar como pessoa, como profissional, claro, para poder contribuir, que afinal de contas é uma carreira que pode ajudar muito tanto a sociedade. Útil, exatamente. Como você trabalha com isso, você tem essa noção. Não tem dúvida disso. Vamos dar um exemplo, talvez para ficar até mais claro para o nosso público. A pessoa trabalha em sistema de informação, informática, analista de sistemas. Okay. Aí se sente impelido por qualquer fator a migrar para essa carreira. Então ela trabalha num banco, é analista de sistemas do banco, trabalha durante o período integral. Os primeiros passos, o que você diz assim, a grosso modo? Bom, a grosso modo assim, ela não está satisfeita com essa situação. Exato, okay? Essa situação não está satisfeita, ela quer mudar. Ela quer mudar. Então, feito esse passo do autoconhecimento, a principal barreira que impede essa migração é a parte financeira. Esse é um grande peso. É onde está a grande ponderação das pessoas entre... poxa, eu estou apaixonado por isso. Porque ela já tem aquela renda. Eu tô aqui, ela depende daquilo. Exatamente. Exato. Eu estou aqui no canal, eu acompanho, eu realmente estou pensando até num concurso público, porque as pessoas às vezes veem isso como a primeira possibilidade, certo, exatamente pelo fator segurança. Claro. Né? E aí isso lá no autoconhecimento a pessoa tem que olhar para ela e perceber o que eu busco. Eu busco segurança ou eu busco independência? Porque nem sempre você vai encontrar isso nos mesmos... Isso é muito interessante. Depois eu vou querer saber melhor. Você nunca vai encontrar isso... Às vezes você não vai encontrar isso no mesmo lugar. Certo. Porque muitas vezes, para eu ter segurança, eu vou abrir mão de uma certa independência, de uma certa autonomia. Entendo. Mas eu quero ver o seguinte... Então, às vezes, assim, não, eu quero ter mais independência, eu gostaria de ter mais autonomia, de ser realmente protagonista da minha carreira e definir ali quando eu quero trabalhar, ou como, ou até quanto eu quero ganhar, né? Claro. Então, isso é muito importante ele ter. Porque essa questão financeira... Por que ela atrapalha? Como você disse, a pessoa se prende ali, pô, se eu já estou ganhando isso aqui, como é que eu vou me desprender disso? Bom, ela quer, mas não sabe como. Exatamente. Exato. Então, existe um processo. Qual é o processo? O processo é que ela precisa listar
Primeira coisa, eu preciso listar como que minha vida financeira ela acontece, como é que ela ocorre, quer dizer, quais são as minhas principais despesas que eu tenho na minha vida, para manter um padrão que eu acredito que seja mínimo para que eu possa fazer. A partir do momento que eu tenho isso, e seria até interessante você ter isso numa planilha, seus principais gastos ali, água, luz, telefone, enfim, quanto você tem quanto você gasta de locomoção, os principais gastos que você tem. A partir daí, o ideal é que você fizesse um plano de ter uma reserva de 3 a 6 meses, para que você pudesse se manter. Agora, uma coisa diferente, que eu acredito que é diferente, que eu vejo como uma grande oportunidade na carreira de perito especificamente, é que é uma carreira onde você pode conciliar inicialmente, sim, sem dúvida, as duas funções. Quer dizer, você pode fazer inicialmente a carreira de perito como uma carreira paralela à sua, e aí se preparar melhor financeiramente para que possa fazer a migração no momento que você acha adequado. Gradativamente atuando mais até que você consegue se liberar. Exatamente. Agora, aí tem um paradoxo, né? Porque você fala assim, bom, eu quero mudar de carreira porque eu quero ter mais tempo, porque eu quero ter mais liberdade. E aí existe até filosófico isso, porque assim, nós estamos falando, pô, você tem uma grande oportunidade na carreira de perito, de ter mais autonomia, de ter mais liberdade na sua vida. Só que você precisa entender que na vida, normalmente quando você parte para as coisas novas, antes de melhorar, piora. Mais ou menos a analogia que a gente tem que fazer é como uma pessoa que faz uma cirurgia plástica, por exemplo. Não sei se você está assistindo aí, já viu uma pessoa fazer uma cirurgia plástica, como é que ela fica antes, né? Logo após fazer a cirurgia. Então, antes de melhorar, piora muito. Entendo, boa então, analogia. Antes de você ter mais tempo, você vai ter muito menos tempo. Antes de ter mais recursos, você vai ter um pouco menos de recursos. Porque você vai precisar, nesse momento, sair integralmente da sua zona de conforto. Sabendo disso, a pessoa já se prepara. Se prepara. Exato. E aí evita surpresa e falar, poxa, e às vezes você não cai naquele risco de abrir mão realmente de uma carreira que tinha tudo para você, que você se realizasse, para que você pudesse ser um excelente profissional. Porque você desistiu no processo. Porque falou, poxa, eu fui fazer porque eu acreditava que com isso eu ia ter uma vida melhor, eu ia ter mais tempo para minha família, eu ia conseguir contribuir de certa forma, me realizar. E aí eu abandono falando, não, acho que lá onde eu estava era mais... Eu tinha até mais tempo, mas este é um processo que variavelmente as pessoas precisam passar. Precisam lidar com essas barreiras. Entendo. Muito interessante. A gente pode fazer, não agora, mas o nosso público já aguarda, vamos fazer um passo a passo transição de carreira? Será que você pode ajudar a gente? Claro, com certeza. Inclusive eu me coloco à disposição, predisponho aqui a deixar um e-book. Legal. Mandar um e-book para o canal. Pode deixar um e-book pra gente? Um e-book com os principais... Pessoal, olha aí, tá vendo? Com os principais pontos, esses que nós estamos falando, com um pouco mais de profundidade, mas que a pessoa possa construir um pouco melhor. Eu lido muito com isso, como eu te falei. A gente vai cobrar. O Wagner vai deixar o e-book, eu vou anunciar no nosso canal. Pode cobrar. Okay. Como eu te falei, eu lido muito com isso e tenho dado cada vez mais, porque isso tem se tornado realmente comum. As pessoas hoje querem, acima de tudo, serem felizes. É lógico. Então elas querem encontrar felicidade naquilo que elas fazem, porque acredito que é a grande forma dela contribuir integralmente, né? Você ficar infeliz, e aí a parte financeira é importante para qualquer um, mas ela não pode ser a principal ponto de decisão, né? Porque se for, muitas vezes a pessoa fica presa num trabalho, fica presa numa função onde ela não vê mais identidade naquilo, ela não se vê mais naquilo. E isso é um passo para a infelicidade, para a frustração e para o arrependimento futuro. Então é importante que enquanto ela vê essa oportunidade, ela realmente agarre e se prepare para isso. Se preparando financeiramente, ela já dá um grande passo. Perfeito. Para poder suportar. Ligado a isso, se ela for casada, se ela tiver outras pessoas que dependem dessa renda, ela precisa conversar com essas pessoas sobre esse plano. A família precisa estar envolvida nesse processo. Sem dúvida. Até para contribuir, né? Para que eles possam também participar dessa construção, entender os momentos agora que vai haver de menos tempo, de abrir mão ali às vezes de algum luxo momentâneo. E se a pessoa se programar, se planejar, ela consegue fazer esses passos de maneira menos dolorida? Menos dolorida. Exato. Se você tem um plano, tudo que você planeja, você tende a realizar
melhor, né? Se preparar para as dificuldades. Então, fazendo isso, você vai inegavelmente estar mais preparado quando ocorrer as dificuldades. Porque lembrando que o perito ele precisa se preparar financeiramente para fazer essa transição, porque no exercício da função, ele tem ali, lógico, a espera para ser nomeado, certo, e depois para receber, né, essa remuneração decorrente do trabalho dele, que pode ali demorar no começo ele vai ter menos trabalhos também, depois que ele tiver mais nomeações, tiver mais nomeações, depois que ele atuar também como assistente técnico, ele vai ter mais possibilidades. Exatamente. Mas no Agora, começo é mais difícil. O que me chama a atenção, se a pessoa realmente estiver disposta a empreender nessa profissão, o perito, até empreender é uma coisa que as pessoas às vezes têm assim, não, empreender não é para quem tem negócio, não. Empreender é uma atitude que você tem em relação à sua carreira. Claro. Né? Encarar ela de forma diferente, a não esperar as coisas acontecerem, né? A tomar a frente das coisas. Então essa questão de ser assistente técnico, ela está muito mais ligado a uma atitude empreendedora, né? Eu vejo assim, você pode me corrigir, mas é esse o sentimento. É isso, eu concordo plenamente. Se ela tiver uma atitude mais empreendedora, o que seria essa atitude empreendedora? Cuidar um pouco da gestão da sua carreira, né? Cuidar do seu marketing pessoal, se preparar ali para fazer boas relações, o seu networking, realmente captar clientes, quer dizer, visitar onde está o seu público-alvo, escritório de advocacia, para que ela possa fazer ali ter uma boa relação. Uma vez eu fiz um vídeo e falei superficialmente sobre isso, mas a gente precisa, vamos dizer assim, dar ênfase aprofundar nesse tema, isso, porque afinal de contas isso é fundamental. Com certeza, né? E dessa forma a pessoa ela assume a gestão e o controle. O que a pessoa precisa fazer nesse momento também, Sérgio, é se ajudar. Claro. Como é que ela se ajuda para se preparar em relação a isso? Primeiro a pessoa vai precisar mudar o mindset dela, ou seja, o modelo mental que ela tem. Você é empregado há bastante tempo. Claro. Agora você vai exercer uma carreira autônoma, ou seja, você não pode vir com o mesmo modelo mental para a situação. Então essa questão de autoconhecimento, de lidar com a sua área financeira um pouco melhor, já é um pouco de mudança desse modelo mental. E vai exigir de você uma nova postura em relação a você entender a linguagem que é melhor utilizada, né? Toda profissão tem características ali, né? Muito específica. Então tem uma linguagem própria, tem um código de vestimenta específico, né? Que você precisa entender para se adequar melhor. E se ajudar no preparo. De que forma se ajudar no preparo? Você precisa criar rotinas, principalmente no início, até a sua carreira estar mais sólida, para que te ajude a construir essa carreira. Por exemplo, se você precisa estudar, é importante que no início você crie rotinas, porque o cérebro adora rotinas, no momento em que ele precisa construir um novo modelo. Por exemplo, se a pessoa vai para uma academia de ginástica, se ela tenta em cada dia ir num horário diferente, ela vai ter muito mais dificuldade em construir esse novo hábito. Ao passo que se ela definir um horário específico durante pelo menos um determinado tempo, ela vai conseguir assimilar esse novo hábito. Disciplina. Você tem que ter disciplina. Porque o mais difícil de assumir um novo hábito é você largar um velho. Por isso que as pessoas têm dificuldade de criar um novo hábito. Porque primeiro você precisa substituir um velho hábito que você tinha. Então se ela definir ali um horário específico onde ela vai estudar, e tentar fazer isso sempre naquele mesmo horário, preparar o ambiente, organizar o ambiente, e por isso que a família muitas vezes tem que estar junto, que é para você entender, nesse momento ele está se preparando, então vamos tentar incomodar menos. Lidar com as distrações, cuidado com as distrações, com os ladrões de foco, né, que a gente tem bastante hoje. Internet, muitos. Grupo de WhatsApp, nossa, nem me fala. Facebook, então você vai olhar ali a cada 5 minutos, você tem que realmente criar uma rotina. E aí você precisa entender qual a sua melhor forma de assimilar esse conhecimento. É ficar sozinho? É um ambiente fechado? Você precisa entender e se dar essa oportunidade para poder assimilar da melhor forma possível as informações que você precisa nesse momento. Vocês viram, são muitas informações. Perfeito. A gente trouxe a pessoa certa aqui e a gente vai seguir com isso. Perfeito, vamos seguir com essa série aqui. Wagner, só para a gente terminar, o que está por vir? Olha, eu estou muito feliz com essa oportunidade, porque eu estou... Nós que agradecemos, por favor. Para mim realmente é uma honra poder contar, né? Eu posso realmente contribuir
de alguma forma, com a expertise que eu tenho, tanto como empreendedor, como trabalhar com empreendedorismo no Brasil já há bastante tempo. Eu sou empreendedor. Perfeito. A experiência começou comigo, né? Quando eu tive que mudar, transitoriar de carreira, eu passei por uma série de dificuldades e aí fui buscar. Então, o que eu trago hoje é além do que eu aprendi nos estudos, mas aquilo que eu tenho como experiência própria, na prática, do que deu errado, principalmente, fundamental, e onde eu poderia ter encurtado o caminho. E essa contribuição eu espero dar para as pessoas no canal, com mais vídeos, com materiais, com recursos, onde você pode disponibilizar para as pessoas que acompanham o canal. Vai ser sempre uma honra. Obrigado. Agradeço o Wagner aqui ter dado essa oportunidade. A gente vai voltar com ele aí algumas vezes, ok? E tenho certeza que vocês gostaram. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigado.